Boa tarde, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para nós estudarmos o nosso livro sagrado. Hoje nós vamos estudar o título, O Pastor do Salmo. Nós vamos nos referir ao Salmo 23, porque o Salmo 23 ele é maravilhoso e ele apresenta uma oração, um contato do humano com o Criador. Mas antes de tudo, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, através de seus aprendizados. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que vem nos intuir, nos proteger. Vamos agradecer também aqueles espíritos que vêm para aprender conosco. E agradecer a todos que estão juntamente conosco, como mentor do Lar Espírita Aurora de Luz. Então, meus irmãos, hoje a gente vai estudar o Salmo 23. Antes de nós comentarmos sobre ele, eu vou fazer a leitura do próprio Salmo, né? Ele é considerado a pérola dos Salmos e foi escrito pelo rei Davi. E o rei Davi era poeta, músico, e antes dele virar rei, ele era pastor, né? Então ele se baseou nessa experiência que ele tinha como pastor para escrever esse relacionamento que ele tinha com o Pai, para fazer essa metáfora. Então, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então nós vamos nos informar que na Bíblia há 150 salmos, né? E salmos eram como se fossem poemas, né? Eram poemas que eram cantados, chamados também de louvor. E esses salmos, eles eram cantados quando se entrava no templo e quando se saía do templo, né? E são atribuídos 105 salmos para o rei Davi. E um desses é esse maravilhoso que é o Salmo 23, né? E o Salmo 23 faz essa comparação do pastor, né? No caso aí é Deus, e as ovelhas que somos nós. E então, numa pesquisa que eu fiz, foram feitas comparações para mostrar por que Davi teve essa inspiração, né? De comparar o nosso relacionamento com o nosso Pai, com Deus, o Criador, com o tipo de relacionamento do pastor com as suas ovelhas. E no caso também, nós temos Jesus escreveu em Lucas 15, versículos de 1 a 5, que se tivesse uma ovelha perdida, né, ele contava o rebanho, como o pastor sempre conta várias horas, para ver se alguma não está ali. Ele iria atrás dessa ovelha, deixaria todas as outras e iria atrás dessa ovelha. Então, isso demonstra que cada ser humano é muito importante para Deus e era muito importante para Jesus. Ele fazia questão de tratar todos com amor, carinho e dedicação e não fazia diferença, né? Em nenhum deles. Então, se uma ovelha escapasse, ele estava já pronto para ir buscá-la, da onde ela estivesse. E
nós sabemos que, assim como as parábolas eram metáforas, né? Então, nós temos aqui também uma metáfora muito interessante desse relacionamento. Então, as ovelhas, elas são muito dependentes dos seus pastores, porque elas precisam sair de uma região desértica e o pastor precisa levá-la no oásis, lá numa região de descanso, de águas, que nem ele fala, águas mansas, né? E esse é um trajeto que tem que ser feito muito cedo. Por quê? Porque é quando o sol não está tão forte, não tem tanto calor. Então o pastor sai muito cedinho, passa no deserto, né? E depois ele vai e leva as ovelhas para pastarem nesse oásis, né? E ali também tem a água para elas beberem. As ovelhas são muito, muito apegadas ao seu pastor. Então, geralmente no Oriente Médio, são duas pessoas que ficam fazendo esse trabalho, né? Ou uma criança e um jovem, um adolescente, um velho e um homem, uma mulher e um rapaz, sempre dois. E por quê? Porque a ovelha, ela é extremamente apegada ao seu proprietário, ao seu dono. E se acontecer alguma coisa com o dono, tipo, ele morreu ou ele ficou doente, existe aquele que já estava junto com ele nesse trabalho para poder substituí-lo. Porque senão, a ovelha, sem o seu proprietário, sem o seu dono, ela fica em depressão e ela acaba não comendo, não bebendo e até chegando à morte. Então, é uma prevenção, né? A mesma coisa nós, né? Nós, quando estamos sem Deus na nossa vida, nós estamos, muitas vezes, mortos espiritualmente, né? Nós estamos com um vazio existencial. Nós estamos com uma tristeza profunda, uma depressão. Não conseguimos achar a causa. É a falta de Deus dentro de nós, a falta do nosso pastor, né? De Deus, de Jesus, de uma força espiritual que tem que vir com a gente, nasce conosco e que depois nós não percebemos que estamos nos afastando dela. E isso aí é o combustível para nós, né? E as ovelhas, elas são também muito, muito assustadas, né? Então, o pastor, ele tem que levar essas ovelhas com águas mansas, que é o que fala ali, águas de descanso. Por quê? Porque ela se assusta com qualquer coisa. Ela se assusta com o reflexo dela na água. Elas se assustam com águas que são nascentes, que se movimentam, né? Então, aí a gente fica pensando no ser humano, né? Que muitas vezes a gente tem que ter essa fé para a gente saber que a gente é amparado. Uma coisa que está dando medo em nós sabemos que nós temos um amparo. E através da oração nós podemos nos conectar com o nosso Criador, com Jesus e com o nosso Espírito Protetor. E aí nós temos a certeza que vamos receber amparo, dá mais segurança, não é? E nós não vamos cair, não vamos entrar em depressão, não vamos nos sentir pessimistas, nós vamos ter uma esperança através da fé, né? E o medo delas, assim, é uma coisa que faz essa dependência, né? Então, embora às vezes a gente não mostre que a gente tem medo, mas a gente sabe que a nossa vida, como a própria pandemia mostrou, é uma vida que não podemos, assim, planejar demais. Nós podemos ter uma ideia do futuro, mas a gente não sabe o que vai vir posteriormente. Então, nós já temos que nos preparar para que nós possamos, quando desencarnarmos, levarmos somente coisas boas, obras boas, atitudes boas, né? E que nosso caráter diga realmente que nós somos aqueles seguidores de Jesus, né? Muitas vezes difícil, né? Mas a gente tenta todos os dias
fazer aqueles ensinamentos, né? Então, o bom pastor, ele todo dia essa rotina, né? Ele sai muito cedo, passa no deserto, está lá no deserto, vai para o oásis, e depois, quando chega à tarde, antes de ficar bem tarde mesmo, por quê? Porque à tardezinha, muito mais para noite fica muito frio o deserto, é o contrário, né? São temperaturas muito antagônicas, e aí ele precisa já estar com elas, né? No abrigo, já alimentá-las, então ele precisa fazer esse trajeto de volta, né? E aqui no Salmo diz assim, que eu não vou temer nada, né? Por quê? Porque o Senhor me guia. E o Senhor também me protege no vale da sombra e da morte. Então, o que significa isso? Para o pastor de lá, são aqueles vales que são estreitos e tem aquela montanha de um lado e do outro, né? Aquele precipício, e ele tem que passar ali com elas. Muitas vezes elas podem até cair, né? Então ele precisa tomar muito cuidado, elas vão em fila indiana, né? E ali, quando elas passam nesse lugar, eles falam Vale da Sombra e da Morte, porque são montanhas muito altas e são muito próximas, e elas fazem uma sombra, fica um lugar meio escuro. E também morte, porque pode ter algum predador escondido ali e atacar a ovelha, ou ela pode também se perder, né? Se ela não segue aquela fila, ela se distrai. Então, ele tem que estar sempre ali atento para que elas façam aquele caminho sem correr o perigo, né? Então, por isso que é falado vale da morte e da sombra. É a mesma coisa nós, né? Nós vamos, às vezes, passar por vales de sombra, né? De dificuldades na nossa vida, e que nós vamos ter que ter o nosso guia, o nosso Jesus, o nosso Deus, para nos levar, né? Com segurança, para enfrentarmos aqueles problemas que apareceram. Então, nós temos que ter sempre isso em mente, que nós temos a proteção, assim como o pastor protege suas ovelhas, nós temos que ter a proteção, né, de Deus. Então, nós não podemos nunca se afastar e desconectar. Porque como é que eu me desconecto? É quando eu começo a não ter vontade de orar, a não ter vontade de ler coisas edificantes, a não ter pensamentos bons, a entrar só no pessimismo, em coisas ruins, em vingança, em egoísmo, em ciúme, em inveja. Então, são sentimentos que eu estou me afastando do Criador, que eu estou me afastando daquilo que é saudável para mim, né? E o saudável não é somente o saudável no corpo físico, é o saudável na mente, né? Na emoção, é o saudável geral, na mente, na emoção e na parte espiritual também, né? Eu tenho que me dedicar a essa parte espiritual, saber que faz a diferença na minha vida. É muito importante eu ter essa noção da parte espiritual. E nós temos aqui também que ele comenta assim, que tu estás comigo, né? E você tem o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, aí o que ele faz a comparação? Então, vamos ver aqui a explicação. O cajado era para tocar o rebanho, né? E o cajado, ele é dividido em 3 partes, ele tem 3 funções. Ele tem a função protetora, que ele é usado como lança, né? Nesse caso aí, é para defender. Se vem algum animal predador, o pastor, ele consegue, como se fosse uma faca, né? Ele coloca essa parte no cajado, e essa parte ela corta. Então, ele ataca o animal que está atacando suas ovelhas. Pode ser também a função salvadora, que é aquela parte
que fica em cima, que ela é assim, torta, né? Para quê? Para que se a ovelha cai no precipício, ele vai e pega ela com firmeza, né? E puxa ela para o caminho novamente reto, né? Para o caminho certo. E a vara é disciplinar, porque quando ela começa a querer se afastar do caminho, ele vai lá e dá um toque nela. Para quê? Para que ela volte para o caminho certo, né? Esse caminho que a gente fala aqui seria como para nós a porta estreita. Então Deus está sempre ali, sempre nos comandando para que a gente ande na linha reta, para que nós avancemos para frente, né? Não passamos por perigos que não sejam aqueles que a gente tem que passar, né? De acordo com a nossa programação. Nós temos a programação reencarnatória. Mas ele está ali para nos orientar, né? Nos mostrar o caminho certo, nos proteger, né? Nos proteger do mal, né? Do mal que está fora de nós. Agora, o mal que está dentro de nós, a responsabilidade é nossa. Então, se a gente está atraindo o mal exterior, é porque dentro de mim eu tenho um mal interior. É uma sintonia. Tudo que eu atraio é aquilo que eu possuo, né? Então, eu preciso afastar esse mal. E ele está sempre ali comigo. E eu não posso desistir, porque ele não desiste de mim. Deus não desiste da gente. Jesus não desiste da gente. A gente pode ser uma ovelha desgarrada, que em qualquer momento da vida, a gente começou a querer se desviar do caminho. Mas a gente tem a oportunidade. Nós temos o livre-arbítrio e nós temos a oportunidade de refazer aquilo que nós estávamos fazendo que não era o correto, né? E a responsabilidade toda é nossa, né? Mas Deus nos dá a oportunidade, nos dá a reencarnação, nos dá o tempo necessário para que nós possamos mudar, né? Nós mudemos nosso caminho. Nós não vamos desgarrar do rebanho, né? Ele está sempre ali conosco para nos orientar. E Deus administra a nossa vida de acordo com a nossa necessidade, a necessidade daquilo que nós combinamos, reencarnatório. Então, alguma coisa aconteceu de ruim, mas eu tinha que passar por aquilo. Agora, a maneira como eu vou enfrentar isso é que vai fazer a diferença, porque se eu ficar revoltado, ficar maldizendo, falando mal de Deus, pondo a culpa em Deus, que Deus castiga, porque eu não estou aprendendo, né? Não é essa a função. A função é resignação e aprendizado. Por que isso veio para minha vida? O que eu tenho a aprender com isso? E aí, a hora que eu sei que eu aprendi, eu não preciso mais repetir. Na próxima encarnação, eu já não preciso passar por aquilo mais, né? E assim, o pastor vive contando as ovelhas o tempo todo. E como Jesus falou, não deixa nenhuma perdida. Todas são importantes para o pastor, né? E eu vou contar uma história muito interessante de um hábito que o pastor tem que chocou muitas pessoas, né? Estavam fazendo uma excursão e o pessoal que estava no ônibus viu a hora que o pastor quebrou uma das pernas de uma ovelha. E o pessoal ficou meio revoltado. Aí pediram para o guia da excursão para ir lá conversar com o pastor. O que está acontecendo, né? E, inclusive, ele falava a língua, né, do pastor. Aí o pastor falou assim, eu quebrei a perna dela, que depois ele quebrou e ele estava enfaixando com todo cuidado, todo carinho. Eu quebrei a perna dela porque ela é uma ovelha muito, muito desobediente. Ela já me sumiu 3 vezes. Hoje quase que acontece uma coisa, um acidente. Ela chegou perto ela se afastou e aí ela chegou perto de uma cobra, ela ia ser picada pela cobra. Mas ela já ficou desaparecida uns dias, que ela foi fora do caminho, né, desgarrou do rebanho e eu não tinha notado e ela ficou desaparecida. Quando ela voltou muito debilitada, né, e voltou com a lã toda cheia de felpa, de sujeira, né? Que a lã também é para ser tosqueada, né?
E aí ele pegou e falou assim, eu fiz isso para o bem dela, porque ela tem uma tendência de não querer obedecer, né? Aí o pessoal achou admirável, né, a explicação dele, e ele falou assim, mas agora, como ela está assim com a perna, eu vou ter que levá-la até lá o curral. Então eu vou levá-la no colo. Isso aí remete a quê? Remete àquela história que todo mundo conhece de pegadas na areia, né? Que ele foi ver a vida dele, né? Depois que ele desencarnou, e aí ele começou a falar com Jesus que ele na areia ele via sempre duas pegadas. Então Jesus estava sempre com ele. Porém, nos momentos mais difíceis que ele passou, ele começou a notar que só havia uma pegada. E aí ele questionou: ué, por que só uma pegada? Me abandonaste, né? Aí Jesus fala para ele: aqueles momentos que você viu só uma pegada, é porque eu estava ali carregando no colo, exatamente nesses momentos difíceis, né? Então, é essa a função do nosso pastor, do nosso Deus, de Jesus, é nosso Pai, né? Nosso Pai e nosso irmão maior. Então, por que foi usada toda essa metáfora? Porque é muito semelhante, né? O cuidado que Deus tem conosco, que Jesus tem conosco. E a ovelha, que na verdade ela é medrosa, né? Ela tem a sua dependência, né? E muitas vezes não mostra, muitas vezes por orgulho, né? Nós às vezes falamos que não precisamos de ajuda, não precisamos de Deus, não precisamos de nada, isso é orgulho. Mas nós sabemos no fundo, por uma questão que nós temos no Deus dentro de nós, né? Que nós temos Deus na nossa consciência, as leis dele, as leis divinas estão na nossa consciência, nós sabemos que somos dependentes, né? E nós temos que nos conectar e pedir ajuda, né? Pedir ajuda, porque nós somos fruto desse amor infinito, dessa bondade infinita, dessa justiça infinita, né? Que ele tem por nós. Então, meus irmãos, sobre o Salmo 23, é interessante, por quê? Porque nós começamos a ver o motivo de Davi escolher o pastor, né, e as ovelhas como metáfora para criar esse salmo maravilhoso, né, e nos passar ensinamentos através disso. O nosso relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus. Como que tem que ser esse relacionamento? Então, é seguir o caminho reto. É não se desviar. Não ser uma ovelha desgarrada. Não ser uma ovelha perdida. E, lógico, quando houver o desvio, saber que o Pai vai nos puxar, né? Ele vai nos puxar com o cajado, mas por nosso bem, com todo amor, às vezes até com uma rigidez. Mas qual pai que não é rígido quando vê que o filho está indo por um caminho que não é o correto? Qual pai que não quer o bem do seu filho? Não é? E Deus, não importa quem é esse filho. Esse filho não está no caminho correto, mas ele sabe que um dia ele vai chegar. Um dia ele vai trilhar pela porta estreita. Ele vai chegar aonde ele tem que chegar. Do átomo ao arcanjo, não é? Então, meus amigos, é isso que eu gostaria de falar com vocês. E espero que estejam todos bem, principalmente com saúde nesse momento. E que nós sejamos as ovelhas, mas não desgarradas. As ovelhas que estão seguindo sempre o pastor, o nosso Criador e o nosso irmão querido Jesus Cristo. Então vamos fazer a prece final. Meus irmãos, mais uma vez aqui reunidas, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e vamos agradecer Jesus, também nosso Mestre. Agradecer a todos que participam
assistindo e peçamos para que todos que estão em dificuldades, com problemas físicos, com problemas emocionais, problemas mentais ou espirituais, que consigam melhorar através da fé, através dessa conexão com o nosso Deus, com o nosso pastor. Que nós não percamos a nossa esperança de que tudo passa, tudo vai melhorar. E que nós temos que ter resignação e temos que olhar para ver o que tudo isso está nos ensinando. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.